Mas falando de um ano que está se passando, gente, a gente vê muitas das vezes o tempo passando, os dias passando na velocidade e na ansiedade desses dias, né? E a gente vai vendo que coisas que a gente tinha certeza que aconteceriam no decorrer desse ano, né? Elas não acontecem como a gente quer. Umas coisas que a gente planejou que mudasse, algumas coisas que a gente planejou que avançasse na nossa vida, a gente às vezes bate um pouco dessa frustração. Às vezes a gente acreditou que começaria um ano livre de um problema e a gente se pega terminando o ano mergulhado no mesmo problema. Isso abala a nossa fé. E a gente vai analisando que a gente tem sempre um bloco de notas diante do Senhor, uma lista de coisas que a gente pediu a Deus e Deus não fez. Isso também abala a nossa fé. Isso também, às vezes, dá munição, pastor Fábio, para o inimigo ficar dizendo que a gente não tem fé, que Deus não fez porque a gente não tem fé, que Deus não fez porque a gente não orou, que Deus não fez porque a gente atrasou o dízimo, que Deus não fez porque a gente, não veio em todos os cultos do ano, que Deus não fez porque a gente não participou da escola bíblica. O diabo, ele sempre vai achar uma mentira para nos roubar da verdade da palavra. Por isso eu e você precisamos sempre tratar a nossa fé, ressignificar a nossa fé. Porque por um lado, se o diabo nos acusa o tempo todo das coisas que a gente não fez e por isso a gente não está em santidade, a gente vai aceitando isso. Se a gente não ressignificar a nossa fé, a gente vai aceitando essas coisas. E a gente também vai deixando de fazer muitas coisas que a gente disse que faria para Deus por não ver as coisas acontecendo. Ou seja, se torna uma desculpa não responder as coisas que nós colocamos diante de Deus. Por muitas das vezes não ver que as coisas que Deus prometeu para nós ainda não ter acontecido. Fala para o seu irmão, você precisa ter fé, fala para ele. Fala mais forte, igreja. Fala para ele que você precisa ter fé. Fé para quê, pastor? Para conduzir as suas decisões. Um dos objetivos de fé de um homem e de uma mulher de Deus é para conduzir as suas decisões. E você não vai ter condição de conduzir as suas decisões se você não tiver estrutura para conduzir o seu destino. Porque o destino de um homem e de uma mulher está sempre pautado nas decisões que ele ou ela toma. E o destino e a decisão mais importante que eu e você precisamos tomar na nossa vida, diariamente, é conhecer ao Senhor. Um homem e uma mulher que não toma a decisão de conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor, ele está limitando o seu nível de fé. E ele pode, ou ela pode, esbarrar na primeira mentira de Satanás e parar pelo caminho. E não ver se concluir todo o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Mas pastor, como é que eu tomo decisões pautadas no meu destino? Qual é o meu destino? O meu destino, o seu destino está no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém? E pelo destino profético que Ele gerou para mim, que Ele criou para mim, eu preciso entender primeiro a natureza de Deus, para que eu tome decisões assertivas segundo o destino que Ele gerou para mim na terra. Pessoas, dias após dias, tomam decisões erradas, não é porque não confiam em Deus. Eu acredito que todos estão aqui porque confiam em Deus. Ninguém se perderia sua tarde para vir para um ambiente desse se não confiasse em Deus. Você confia em Deus. Agora, uma coisa você precisa compreender, e eu também preciso. Confiar em Deus não significa conhecer a natureza divina dele. Às vezes a gente conhece pessoas,
né? Como a gente conhece nosso esposo. Não, nossa esposa, né? O esposo você conhece a mulher. Mas a gente toma decisões erradas porque a gente não conhece a totalidade da natureza dessa pessoa. Se a gente não consegue conhecer a totalidade da natureza de uma pessoa natural, quanto mais de uma pessoa como Deus. De um ser tão poderoso como Deus. Por isso a Bíblia diz que eu preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Não adianta só conhecê-lo, pastor, eu conheço Deus, eu não tenho dúvida que todos conhecem. Agora, prosseguir em conhecê-lo é uma obrigação de quem quer andar no destino profético que Ele gerou para a gente. Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Porque conhecer esse destino profético que Ele tem para nós, a gente começa, a caminhar de forma correta no nosso propósito de fé. Por isso, todas as vezes, isso foi, poderoso na minha caminhada entender isso. Todas as vezes que nós pedimos algo para Deus, antes de Deus nos dar aquilo que nós pedimos, né? A gente é igual criança, a gente pede as coisas a Deus e depois fica reclamando que não recebeu. Por quê? Porque a gente não conhece a natureza de Deus. A gente não conhece muitas das vezes a natureza de Deus para pedir as coisas dele. E aí nós pedimos e depois começamos a reclamar que a gente não recebeu, que está terminando mais um ano, algo que Deus prometeu há 3, a 5, 10 anos atrás e ainda não acontece. Deixa eu te explicar algo que de repente vai te ajudar na caminhada. Todas as vezes que eu e você pedimos algo a Deus, antes de Deus nos dar, não é que Ele não queira dar. Ele só não pode dar algo que a gente pede antes de nos ensinar alguma coisa. Você está preparado para aprender alguma coisa com Deus? Amém. E eu tenho certeza que se você aprender algumas coisas que a gente vai falar aqui essa noite, antes de terminar 2025, você ainda vai receber algumas coisas que você tem pedido a Deus aonde? Amém. Um amém, 2 amém. Só 2 pessoas que creem. Ainda tem muito tempo para terminar 2025. A palavra do Senhor, Ele garante para a gente que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele ainda pode fazer muita coisa nessa noite na tua vida. Ainda essa noite Ele pode liberar o milagre que Ele tem sobre você. Você o conhece, mas você ainda não tem o conhecimento total da natureza do seu Deus. Mas se você abrir a sua mente, ainda essa noite a natureza dele está se revelando para a tua vida. Mas só como é que eu faço para conhecer a natureza desse Deus poderoso? Fala para o seu irmão, disciplina, fala para ele. Esquenta a cara feia dele não. Fala mesmo. Fala com voz para falar. Disciplina. Fala assim, vai aqui, fala disciplina. Esquenta não, ele vai morar contigo no céu. Se Jesus voltar hoje, ele vai ter que sentar na mesa do teu lado. Então a cara feia dele não vai te espantar. É uma das áreas que o povo de Deus mais peca no conceito da fé. É não ter disciplina. A gente só tem disciplina para coisas que nos interessam. Só que a disciplina para as coisas de Deus, ela é a base da nossa fé. Repita comigo, a disciplina é a base da minha fé. Sem disciplina não tem fé. A disciplina é a base da nossa fé. E não existe uma vida de obediência sem disciplina. A obediência não pode ser um fardo. Se ter disciplina é um fardo, provavelmente obedecer a Deus também é um fardo. Gente, o que eu estou falando aqui não adianta você questionar. Seria bom você anotar em vez de questionar. Você deixa para questionar em casa depois. E aí depois você me manda o WhatsApp. Não adianta você questionar. Porque um homem ou uma mulher de Deus que prospera, ele tem disciplina com as coisas de Deus. Deus não dá as coisas para você para te alegrar, Ele te dá com propósito. Por isso que antes de te dar aquilo que você quer, Ele vai te ensinar, principalmente a ter disciplina com algumas coisas. E fica tranquilo, Deus não tem pressa de nada. Eu canso de ouvir pessoas dizer, pastor, Deus tem pressa. Deus não tem pressa de nada, gente. Pressa tem a ver com o tempo. Deus não está dentro do tempo, Ele está sobre o tempo. Amém.
Eu acabei de dizer que um dia para ele, como ele diz nas Escrituras, é como 1000 anos. A gente não vive nem 100 na Terra. Como é que a gente vai definir um dia em 1000 anos? Mas Deus consegue definir um dia como 1000 anos, porque Ele não está preso ao tempo. Nós é que temos pressa que Deus haja logo na nossa vida, porque a gente sabe que o nosso tempo na Terra é contado. Mas ei, Deus não vai agir com pressa porque você está com pressa. Ou você aprende aquilo que Deus quer e Ele coloca na sua mão aquilo que você espera, ou você vai ficar na terra, vai ser salvo, vai, sabe, atingir o objetivo da salvação, mas não vai comer o melhor da terra. Até porque a palavra diz, né, que se crer, comereis o melhor da terra. Mas se eu não consigo ter disciplina, quanto mais crer. Aí, gente, Deus, Ele mima filhos disciplinados. Mas Ele não dá nada para filhos só para mimar. Deus abençoa filhos obedientes, não indisciplinados. Então a base da minha fé, ela precisa começar por disciplina. Para quê? Para que eu gere dentro de mim obediência. Pastor, como é que se obedece a Deus? Então, disciplina. Não vai, me desculpa, eu não vou te enganar aqui, vai mudar seu casamento. Esse ano vai mudar seu casamento, vai mudar sua vida, vai mudar sua vida financeira. Não tem disciplina com a sua vida financeira para ver se ela vai mudar. Pastor, mas eu dizimo, mas eu subo um monte. Você pode fazer o que você quiser, sem disciplina financeira você não prospera. Para de ficar espiritualizando aquilo que você tem que corrigir no natural. Não faz sentido. Não, meu casamento vai mudar. Não, se você não entrar na disciplina bíblica do que a Bíblia diz sobre casamento, não vai mudar. Quem está dando certo não é porque ora muito. Quem está dando certo não é porque jejua muito. Quem está dando certo está orando e está jejuando, mas antes está obedecendo as direções de Deus para aquilo que está fazendo. Então essa palavra, primeiramente, ela não vem para você gostar, amém? Fala para o irmão, não é para você gostar. Fala, é para você entender. Se você não gostar, você ora que passa, vai dar tudo certo. Tem gente, a gente vem para a igreja, às vezes a gente vem para a igreja para ouvir uma palavra que a gente goste. Gente, só que o que gosta não muda a sua vida. A gente gosta de ficar vendo Netflix, né? Mas muda o que na nossa vida? Nada. Então, se fosse para ver o que a gente gosta, não era aqui que a gente estaria. Não era na presença de Deus. O dia que nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor foi para viver a vontade dEle, não para submeter Ele à nossa vontade. Se a nossa vida não está mudando, é porque de repente em alguma área a gente não está conseguindo. E eu te entendo, tá? Eu não estou aqui para te acusar. Eu te entendo que a gente vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. Não tem problema se você ainda não submeteu todas as áreas da sua vida ao Senhor. Isso não tem problema. O problema é que Deus não está contando com a sua perfeição, nem com a minha perfeição. Ele está contando com a nossa sinceridade. Você pode ser sincero com Jesus essa noite? Então é só você falar: Jesus, minha vida, meu casamento ainda não está disciplinado como o Senhor mandou. Minha vida financeira não está disciplinada como o Senhor mandou. Meus relacionamentos, meu ministério, minha vida espiritual ainda não está. Não está. E a prova disso é como eu estou vivendo. Mas, Senhor, eu sei que Tu vive e reina. Em breve o Senhor virá ao meu socorro. Eu vou ser disciplinado. Eu vou andar obediente na Tua presença. E a minha vida ainda esse ano vai mudar. E a disciplina, ela começa difícil, gente. A gente pensa uma pessoa que não gosta de ler. Sou eu. Meu pai estudou até a segunda, minha mãe estudou até a segunda série, meu pai até a quarta. E depois do 8º ano eu decidi sair da escola para trabalhar, porque eu achava com 12 anos que era melhor ganhar dinheiro do que estudar. Estudar não ia me levar a lugar nenhum. E assim eu fiz. Fui voltar a estudar com 20 e tantos anos. Depois eu fui ver a luta que era voltar a estudar depois de já ter uma vida. Foi difícil. E quando eu decidi deixar de estudar, ninguém falou para mim: não, vai trabalhar. Estudar para quê? Vai trabalhar. Eu fui trabalhar, eu não fiquei na rua
à toa não, eu fui trabalhar e trabalhei muito. Só que eu perdi o tempo de estudo. Cresci numa casa onde não tinha livro. O único livro que tinha na minha casa era uma Bíblia católica que tinha lá, que ela ficava aberta no Salmo 23, durante 3 anos, e depois mais 3 no Salmo 91. E eu achei essa Bíblia esses dias, ela está comigo. Eu vou trazer ela aqui para o gabinete. Essa Bíblia ela tem uns 45 anos no mínimo. Ela é velha, pastor Pedro, eu achei ela. Uma relíquia. É a única coisa que sobrou do meu pai, do meu saudoso pai, que hoje descansa no Senhor. E então foi uma casa que ninguém via livro. O livro, o único que tinha era esse. Nunca vi meus pais lendo. Meu pai lia jornal, comprava o jornal dia de domingo. Hoje nem existe mais isso, né? Comprava o jornal dia de domingo. E depois que eu vim para o Evangelho, eu via a minha dificuldade com a leitura. Eu lia coisas que me interessavam. Mas aquilo que não nos interessa, a gente tem dificuldade. A não ser que você não tenha crescido, que tenha crescido numa casa onde te incentivaram a ler desde cedo. Se você não cresceu num ambiente desse, eu te entendo, fica tranquilo. Abrir um livro para mim não é fácil. Mas eu comecei a tornar um livro um desafio para mim. Hoje eu tenho muitos livros, e quando você entra naquele gabinete, não pensa que aquilo dali é a mostra para fazer bonito, não. Eu leio aquilo dali. A maioria ali, na verdade, eu já li. Os que eu não li ainda estão na minha casa. Eu tenho feito isso. Aqueles que eu vou ler, eu trago para o gabinete. Os que eu não li ainda, eu deixo na minha casa. Mas é um desafio a cada livro. Eu tenho que, cada livro que eu abro para ler, eu começo a olhar para aquilo e falar, eu preciso disso daqui, eu não quero. Eu falo para o livro, eu não te quero, eu te detesto, eu te odeio, mas eu preciso de você. Porque eu compreendi que para alimentar a minha fé, eu não posso mais andar no nível dos que gostam, eu preciso andar no nível dos que querem. Meninos andam no nível daquilo que gostam. Meninos só fazem o que gostam. Meninos só se permitem o que gostam. Homens e mulheres de Deus, eles confrontam não os outros. Confrontar os outros são coisa de meninos. Homens e mulheres confrontam a si próprio. É aquilo que eu preciso. Eu vou tomar o remédio que eu preciso. Porque quem precisa de cura sou eu. A gente é muito bom para confrontar os outros naquilo que a gente nem faz. A gente é ótimo para corrigir nos outros aquilo que a gente passa por cima. É hora da gente tomar decisão de homens e de mulheres de Deus, gente. Sabe? A gente quer ser espiritual com os outros e humano com a gente. É hora de você ser humano com os outros e espiritual com você. Sabe, é hora de você ser manso com os outros e ser bravo contigo, porque você é bravo com os outros e manso demais com você para tolerar seus pecados. Está na hora de, sabe, de mudar, de dar um loop aí na história da nossa vida. Porque sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar e a gente vê os outros voando, as pessoas voando na fé. E o que está mudando na nossa vida? Pelo contrário, as coisas que não mudam na nossa vida, ela vai morrendo, gente. Não, sabe, não está estacionado. Pastor, a minha vida espiritual está estacionada. Não está, filho. Ou está subindo ou está descendo. E hoje de manhã no estudo eu falei sobre sofisma. O diabo descobriu que esse tempo, a melhor forma, na época da informação, a melhor forma de enganar você para te desviar da fé é trabalhar com sofisma. Pastor, o que é sofisma? É mentira embalada no papel da verdade. Ele pega uma mentirinha, embala com um papel de verdade e dá para você, você chupa. E vai se enganando. Sabe, o que o seu pastor fala, sabe, para melhorar a sua vida, não é duro, pastor, é duro. Só palavra pesada, não sei nem se eu volto no mês que vem. Mas aí você vai para a internet e você chupa uma balinha de mentira lá, baseada numa meia verdade. E aquilo lá, sabe, agrada o seu coração. Só que Deus não está preocupado com isso, cara, porque pela graça sois salvos, é dom de Deus, não vem de vós. Ele já fez o que ele precisava fazer por você. E o que você precisa fazer tem a ver com aquilo, com as decisões que você vai tomar nos seus dias. Eu preciso ter fé para me mover no invisível, como se eu já estivesse lá. Aleluia, aleluia.
Pastor, como é que eu vou viver isso? Começa com disciplina. Começa com obediência. Nada do que você quer, guarda isso que eu vou te falar agora, nada do que você quer no mundo espiritual vai acontecer no espiritual sem um posicionamento no natural. Não acontece. Eu tenho ministério, eu sei. Eu tenho chamado, eu sei. Eu tenho uma promessa de prosperidade, eu sei. Começa com o seu posicionamento de fé no natural. Não vai mudar. Eu vivo isso. Eu luto com isso também, gente. Eu tenho promessas de Deus também, assim como você. E a dificuldade não é crer nas promessas de Deus, é disciplinar o meu natural. Eu preciso ter fé para ler um ambiente espiritual acima das circunstâncias. Qual é a circunstância que você está vivendo? É de dor? É de dificuldade? É de tristeza? Deus tem algo poderoso para você, gente. Deus não está vendo os problemas que você está vendo. A Bíblia diz que Ele vai usar até os problemas. Não foi Ele que colocou na sua vida, mas Ele vai usar para o seu bem. Ele vai fazer cooperar para o seu crescimento. Amém? Só que eu preciso andar com Deus em fé para enxergar o mundo espiritual que Deus gerou acima das minhas circunstâncias. Enquanto eu fico igual um pombo olhando para o chão, olhando para as coisas que estão ao meu redor, nada muda. Você vai continuar pensando que o seu problema é o seu marido, a sua esposa. Você vai continuar acreditando que o seu salário é pouco, que você precisa ganhar mais. E Deus sabe que você precisa de ganhar mais. Deus sabe que você precisa ganhar mais, mas Ele não vai te dar até você entender que se você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar sobre o muito. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Agora, quando a fé, ela começa a trabalhar no meu interior, no espiritual, quando no natural eu paro de ocupar os outros pelos meus problemas. Então os meus problemas de relacionamento não têm a ver com ninguém, tem a ver comigo mesmo. Ah, pastor, você não sabe com quem eu lidou dentro de casa. Você também não sabe com quem eu lidou. Só que quando eu decidi que não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo, e eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar, eu não vou culpar mais ninguém. Eu não estou dizendo que você lidar com a pessoa mais perfeita ou mais imperfeita dentro da sua casa. Eu estou dizendo que você está lidando com quem você escolheu andar. São as decisões que você tomou. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não criam problemas para a gente. Eu preciso assumir que as pessoas que estão ao meu redor foi eu que escolhi. Elas não caíram de paraquedas, não foi Deus que jogou elas na minha vida. Porque a maioria dos nossos problemas são com pessoas, né? E aí, quando a gente quer arrumar os problemas, a gente vai lá e mergulha de cabeça. Quando a gente não quer mais, a gente fica lá igual, então, foi a mulher que tu me deu, Senhor. Essa é a hora que você diz, ai Jesus, fala aí. Só para aliviar a dor. Mas quando Deus vai arrancar essa pessoa da minha vida, não, Ele vai te tratar com ela. Eu preciso ter fé para discernir o princípio e entender o processo. Sabe uma das coisas que eu faço, gente, diante dos problemas da minha vida? Eu vou deixar para você esse conselho. Eu sempre tento analisar o princípio das coisas. Eu lembro de Jesus, quando foram questionar ele sobre o divórcio. Ah, mas Moisés permitiu o divórcio. Jesus virou para eles e falou o seguinte, olha, no princípio não era assim. Aquilo que está ruim na sua vida, como começou? Não é regressão não, fica tranquilo. Mas como começou? Tudo que está ruim na sua vida começou ruim? O trabalho hoje não presta, tudo bem, mas começou como? Como foi seu primeiro dia nesse emprego?
A tua saúde está ruim, mas como era no início da sua vida? E quantos desregrados você foi para chegar ao estado que você está? O casamento está ruim, mas como foi no namoro? Você obedeceu pai e mãe? Você obedeceu o seu líder? Você ouviu alguém? O que você fez com a sua cabeça? Não se culpe, fica tranquilo. Todos nós cometemos erros. Eu disse que Deus não tem problema com a nossa perfeição. Ele está procurando nossa sinceridade. A Bíblia diz, gente, que Ele não rejeita um coração quebrantado. Sabe, não importa o que você está pensando de mim ou de você mesmo nesse momento. Deus está olhando para o seu coração. Ele está querendo achar um coração quebrantado no nosso meio. A Bíblia é bem clara, aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. Ei, para de rejeitar o que você está recebendo. Deixa essa palavra bater como pedra no seu coração e trazer um quebrantamento para você nesse momento. É esse quebrantamento que vai te levar a alcançar a misericórdia de Deus na tua vida. Pastor, por que você faz esse caminho? Porque o início me ensina muita coisa. Tem coisas que não vão mudar na minha vida enquanto eu não for lá no início e lembrar coisas que eu não deveria fazer e pedir perdão para Deus. Só que crente é engraçado, né, gente? Crente tem uma mania de pecar no atacado, né? Aliás, pecar, como é que é? Pecar no atacado e pedir perdão no varejo, né? Ou é o contrário? Pecar no varejo e pedir perdão no atacado, né? É isso aí. Eu brinco muito com a Raquel com isso. Quando eu erro com ela, eu falo, amor, me perdoa. Ela, opa, perdão por quê? Não, perdão por quê? O que foi que você fez? Fala pra mim, detalhe o seu erro. Eu falo, tu é mal, hein? Mas também eu faço a mesma coisa com ela. Perdão por quê? Fala, qual foi o erro? Qual foi? Fala. E assim a gente faz com Deus. A gente vai dormir, Deus me perdoa por eu ter pecado esse dia. Qual foi o pecado? Qual foi o erro? Será que foi uma coisinha boba? Não existe pecadinho nem pecadão, mas tem coisas que eu preciso confessar para Deus. Deus já sabe! Mas eu preciso confessar. Senhor, eu errei com a minha vida financeira. Eu gastei mais do que eu podia. Eu me envolvi em dívidas que eu não podia. Eu peguei dinheiro com a agiota, Deus. O Senhor falou para eu não fazer isso. O Senhor falou para eu esperar, mas eu queria comprar aquele carro, eu queria financiar a minha alma. Eu errei, Senhor. Perdoa-me, Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu errei nesse relacionamento. Eu confiei mais nesse homem, nessa mulher, do que em Ti. Eu não te pedi orientação, eu não ouvi meu pastor, eu não ouvi ninguém, eu errei. Será que o Senhor pode me perdoar? Senhor, me perdoa com a minha saúde, Senhor, eu errei. Eu não me cuidei, o teu corpo, o meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu não cuidei. Será que a gente pode ser sincero com Deus? Pastor, o que tem a ver isso com fé? Eu estou tocando a terra para Deus se manifestar através dos céus. Não tem nenhuma ação, gente, espiritual na nossa vida que não comece a partir do arrependimento. A gente lê o Antigo Testamento e parece que Deus está muito irado com o povo de Israel. Gente, Deus nunca se irou contra o povo de Israel. Deus se irava contra os pecados deles. Mas eu não vi nenhuma vez, pastor Fábio, o povo de Israel se arrepender genuinamente e Deus não vir dar vitória para eles. Você quer vitória essa noite? Você quer vitória essa noite? Abre seu coração para o Senhor. Hebreus 11:3 vai dizer que o mundo ele foi criado pela palavra. Quando eu volto ao princípio, eu começo a compreender que as coisas espirituais elas foram geradas antes das naturais. Por isso cria essa ansiedade de tocar rapidamente as coisas espirituais, achando que elas vão resolver as naturais. Só que da mesma forma que as coisas foram geradas no espiritual para tocar o natural, eu, quando quero fazer o caminho de volta, eu primeiro preciso tocar no natural para Deus se mover no espiritual. Não dá para acessar o céu de qualquer jeito. E Deus está o tempo todo com as mãos abertas para abençoar.
O problema não é Deus abençoar. Ele está querendo me ensinar que Ele precisa me tratar, não só me abençoar. Abre a sua mente agora para entender que se Deus for te abençoar em tudo que você quer, você não vai ser tratado em nada. E vai parecer que Deus é o quê? Papai Noel? Que vem com o saco cheio para dar tudo que a gente quer, mas não muda nada na gente. Ei, Deus não te trouxe no Evangelho para você ter uma vida boa. Ele te trouxe para o Evangelho para daqui você ir direto para a eternidade. Eu preciso ressignificar essas coisas dentro de mim. Senão eu vou andar sempre numa fé rasa. Repita comigo, eu não quero andar numa fé rasa. Sabe, Deus gerou para a gente um ambiente poderoso de crescimento em fé. E Ele quer que nesse ambiente que Ele gerou, a gente cresça em graça e conhecimento todos os dias, para a gente não só esperar Deus a partir daquilo que Ele vai fazer. Sabe quando você começa a ter uma estrutura de fé poderosa em Deus? Quando você para de querer o tempo todo que Deus fique fazendo algo por você. E você passa a querer fazer como Deus faz. Eita, agora ficou difícil. Pastor, mas Deus pode fazer muitas coisas por mim, pode? Só que você quer só as mãos dele, ou você quer agir como ele age? Agora eu te pergunto, se você começar a agir no seu casamento como Deus agiria, você acha que o seu casamento vai ficar do jeito que está? Se você começar a agir com o seu dinheiro, com os seus negócios, como Deus agiria? Quantas vezes você vai tomar uma decisão e você para com Deus e fala assim, bom, como o Senhor agiria nessa condição? Senhor, eu estou muito estressado com o pastor Fábio. Difícil isso, não é impossível. Estou muito estressado com o pastor Fábio. Mas Senhor, como o Senhor agiria no meu lugar para tratar com o pastor Fábio? Senhor, eu estou muito estressado com a minha esposa, Senhor. Mas como o Senhor trataria essa questão? Quantas vezes você fez essa pergunta? Senhor, eu estou muito estressado com a minha vida financeira, mas Senhor, foi eu que errei, não é problema seu. Mas como o Senhor agiria? Eu sei que o Senhor nunca ia chegar nessa condição. Mas na minha condição, qual conselho o Senhor me daria? E aí sabe o que eu faço? Depois de fazer essa pergunta, eu descanso. Quando a gente fala que está cansado, é porque a gente pede a Deus a resposta e a gente automaticamente quer que elas venham. Só que algumas respostas Deus vai dar para a gente quando a gente descansa. Antes de te dar a resposta, Ele quer gerar fé no seu coração. Por que, pastor? Ele quer gerar fé no meu coração. Porque tudo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer a partir daquilo que Ele é, e não do que Ele pode fazer. Eu acho que você já está compreendendo onde a gente quer chegar. Deus, Ele quer imprimir a natureza dele em você. Ele não quer só te abençoar. Ele não quer só te dar uma vida boa. Ele vai te dar o que você quer. Fica tranquilo. Se você entender, Ele vai te dar. Mas Ele não quer só te dar. Ele quer imprimir a natureza dele em você. Ele, quando te fez lá no início de Gênesis, Ele vai dizer que te fez a cópia e semelhança. Ou seja, Ele te fez a natureza dele. O pecado corrompeu isso. E a graça restaurou isso. Mas precisa haver uma transformação de mente para você agora, através da graça, adotar o comportamento dele nas suas ações. Gente, eu nunca vi uma pessoa que consegue, em alguma área da sua vida, adotar o comportamento de Deus e viver em guerra. Não existe. Hoje eu olho para a minha vida, gente. As áreas da minha vida que eu estou prosperando, eu já consegui adotar o comportamento de Deus. As que eu não estou lutando para isso. Eu não estou
dizendo para você que eu estou vencendo em tudo. Eu estou dizendo que eu já compreendi, eu parei de culpar o Lula, eu parei de culpar a situação econômica, eu parei de culpar o sistema financeiro, porque a minha vida está em Deus e ela está acima do sistema econômico dessa terra. Não vem com essa desculpa. As coisas não prosperam na nossa vida, não é por causa do sistema econômico desses dias. Não é pela crise financeira, não é. Se você quiser continuar com esse pensamento, você vai ficar dando desculpa para não mudar a sua realidade, não deixar Deus imprimir a sua natureza. Eu estou vendo pessoas começando negócio nesses dias e prosperando como nunca. Estou vendo pessoas com a faca e o queijo na mão que não conseguem sair do lugar. Tem um ditado mundano que é bem claro: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Ou eu obedeço a Deus, e quando eu obedeço a Deus, em meio ao deserto Ele manda alimento. Eu ando em desobediência, eu posso estar vivendo no jardim. Gente, Adão pecou, foi no jardim, gente. Pense em alguém que estava num lugar bom, era Adão. Tinha de tudo para comer e para beber, mas mesmo assim o cabra pegou. E Jesus venceu Satanás no deserto, na cruz. Você quer me enganar que a situação econômica desse país é que está te afundando? Você quer acreditar nisso mesmo? Você quer sair? Você entrou aqui, você vai sair daqui pensando nisso? Não dá, gente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se as coisas velhas não passam, a gente vai continuar acreditando que o problema é o Lula, que o problema é o Bolsa Família, que o problema é a situação econômica. Pastor, mas está abalando, todo mundo está abalando, mas na minha casa não vai faltar nada. Não é sistema econômico desse tempo que vai ditar a prosperidade que Deus prometeu na minha vida. Quem é a presidência desse país na fila do pão, do meu Deus? Quem é? A palavra que vai dizer: se obedecer, comereis o melhor dessa terra. Não é de acordo com o sistema econômico, não. É com Deus que tudo pode. Aleluia. Tem a ver com obediência, igreja. As leis desse país funcionam sim. As dificuldades desse país funcionam sim, gente, para quem está lá fora, para quem não crê. Não pode ser para mim e para você. Sabe, o nosso Deus, gente, Ele sustentou a gente no deserto. Amém? A gente, que eu digo, nossos irmãos lá de trás. 40 anos. O deserto não pode parar, gente. A obra de Deus, o plano de Deus, como é que vai parar nossas vidas? Eu não vim aqui para dizer para você que não tem problema no nosso país. Eu vim para dizer que tem. Mas aonde está a minha e a sua fé? Eu vim aqui para dizer para você que Deus te trouxe aqui para restaurar a tua fé essa noite. Para você tirar os olhos das circunstâncias naturais e levar os seus olhos para o céu. Deus tem coisas sobrenaturais na tua vida. Amém. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, para ter fé eu preciso primeiro me aproximar de Deus. E aquele que se aproxima de Deus, não adianta só se aproximar, tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, eu já me aproximei de Deus, mas será que você crê que Ele existe? Pastor, eu creio, claro. Será que você crê? Será que você crê que Ele existe no teu casamento? Porque você pode crer que Ele existe, mas de repente no seu casamento você não consegue crer. Ele existe, mas na minha casa Ele não entra. Ele existe, mas no meu casamento eu acredito que Ele não quer tocar. Ele abriu mão de tocar no meu casamento. Ele existe para tocar em tudo, em todas as áreas da sua vida. É só você deixar. Então eu tenho que crer que Ele existe e crer que além de Ele existir na minha casa, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde, Ele ainda é galardoador de mim quando eu o busco. Sabe o que a palavra está dizendo? Se você buscar, Ele vai te abençoar. Sabe o que a palavra está dizendo? Se você realmente entregar esse problema que você tem hoje na mão dele com fé, Ele vai mudar a sua história. A gente está muito fraco.
eu só posso crer, pastor Fábio, a partir daquilo que eu conheço. E por isso a disciplina do conhecer. Por isso a disciplina do meditar. Por isso a disciplina do buscar. Porque o conhecimento vai gerar essa fé da existência de Deus nas coisas que na minha vida ainda não prosperam. E esse conhecimento é que vai me levar a essa natureza de Deus. Oséias 6:3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como chuva. Você crê que Deus virá como chuva na sua vida? Na sua casa, nos seus negócios? Você pode crer que Ele virá como chuva seródia na tua saúde? Você pode crer que Deus vai regar a sua terra ainda esse ano e vai mudar a sua história? Você pode dar glória a Deus por isso? Só que antes dessa chuva vir, Ele vai te levar a conhecer Ele. Para você ter essa fé, para agir como Ele age, e não somente esperar aquilo que Ele faz. Eu quero profetizar que você vai começar a agir como Deus age no seu casamento. Não é como o seu coração quer. Coração enganoso, você vai fazer como Deus quer. Você vai responder ao seu marido, à sua esposa, como Deus quer que você responda. Você vai mudar a sua vida financeira e ela vai ser agora como Deus quer. Não é esse sonho mentiroso do seu coração. Vai ser como Deus quer. Se Deus disser para você que você não vai ter carro financiado, você vai esperar, porque Ele vai entregar um carro na sua mão. Mas se Ele mandar você financiar, você vai fazer com fé. Mas vai ser do jeito dele. A sua casa vai ser do jeito dele. Você não vai se mover no seu casamento enquanto Deus não der a última palavra. Você vai ser obediente a Deus ainda em 2025. Você não vai entrar em 2026 com essa vida de indisciplina e desobediência. Você vai ver aqui, você vai testemunhar, você vai vir para esse altar testemunhar que Deus é bom. E quando a gente obedece a Ele, Ele muda a nossa história. Gente, esse final de semana, o que eu recebi de testemunho de cura, pessoas da nossa igreja testemunhando cura. Pastor, Deus me curou. Pastor, eu estou com uma operação esperando há não sei quanto tempo. Pastor, me ligaram agora, não tinha nem chance. Pastor, eu estava esperando numa fila de 2.000 pessoas. Me escolheram para uma operação que eu estou esperando há anos. Gente, eu não acredito em sorte, eu acredito em obediência. E eu fiquei analisando a vida dessas pessoas. Todas elas não começaram orando a Deus para Deus trazer a revelação do céu. Elas começaram a obedecer. Porque elas não vieram dizendo: não, pastor, Deus fez. Sim, pastor, foi Deus que fez. Mas quando eu decidi, pastor, tomar uma decisão de obedecer a Ele, as coisas da minha vida estão mudando. Eu estou vendo a trajetória da minha casa mudando. Pastor, a minha vida financeira, meu salário não aumentou, pastor. Eu estava lutando para mudar de emprego para ganhar mais. Eu não mudei de emprego e não estou ganhando mais, porque meu dinheiro está sobrando agora. Gente, é só para quem crê, gente. É só para quem crê. Jeremias 9:23 vai dizer assim: diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que quer gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço. Primeiro é o quê? Conhecer ou fazer? Primeiro você conhece, depois Ele faz. Primeiro você conhece, depois Ele faz. Repete comigo: primeiro eu conheço. Fala para esse irmão do seu lado: irmão, primeiro eu conheço, depois eu confio, porque eu sei que Ele vai fazer. Que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada de te abençoar. Deus se agrada de mudar a sua história. Deus se agrada de mudar a sua vida. Só que primeiro você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem Ele é. E quando você começa a conhecer e saber quem Ele é, quanto mais você o conhece, mais
mais ele faz. E eu posso te dizer uma coisa nesse ponto. Quanto mais você conhece, como é que eu sei, pastor, que eu estou conhecendo Deus? Primeiro, pelo investimento que você está fazendo em buscá-lo. Segundo, que quando você conhece Deus, começa a ter uma profundidade de conhecimento com Deus, você começa a descobrir uma coisa, que você diminui a sua lista de pedidos, mas elas não acabam. Uma coisa que eu gosto do judeu, que o judeu não fica orando muitas vezes pela mesma coisa. Ele ora uma vez. E ele sabe que se Deus der, é porque estava no propósito de Deus, e se não der. Então a maioria das coisas que você de repente trouxe aqui hoje para pedir a Deus, Deus já sabe. Mas quanto mais você começa a conhecer a Deus, mais ele começa a desenterrar alguns pedidos que você fez. E coisas que você nem lembrava mais, que era importante para você, agora ele começa a fazer. Gente, eu estou vivendo um tempo que eu sou bem mimado por Deus. Mas nada do que Ele está fazendo na minha vida eu estou pedindo nesses dias. Mas nada do que Ele está fazendo na minha vida eu não já tenha pedido um dia. Eu só nem lembrava mais. E quando Ele faz, Ele fala, lembra, meu filho? Deus já está falando contigo, lembra, meu filho? Lembra que eu te prometi esse casamento? Não era só um casamento, era para você ser feliz. Lembra que eu te prometi uma vida próspera? Lembra que eu te prometi que eu te daria, sabe, detalhes? Deus vai dar detalhes. Ele vai dar detalhes. Ei, Ele vai mudar a sua história. Ele vai detalhar para você. Ele vai dar coisas detalhadas. Você vai olhar e você vai ver, igual os discípulos no caminho de Emaús. Quando Ele parte o pão, Ele fala, epa, esse cara é diferente. Tem um detalhe diferente. No partir do pão, eu começo a entender que esse não é mais um que sentou à minha mesa. O verdadeiro Cristo estava ali. Você não vai se alegrar mais por aquilo que você recebeu. Você vai se alegrar por Ele estar dentro, juntamente na mesma mesa contigo quando a bênção chegar. Ele começa a fazer dessa forma. Coisa que eu nem sabia mais que eu precisava. Coisas que eu nem imaginava mais que era necessário eu receber. Gente, eu estou recebendo nesses dias. E eu não estou me alegrando com as coisas. Elas são boas. Eu estou me alegrando com Deus ser tão cuidadoso com as minhas necessidades. Efésios 3,17 para terminar. Para que Cristo habite pela fé nos vossos, a fim de que, estando arraigados e fundados no, quer dizer, amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, amém? Fala, irmão, é contigo, fala para ele. Por que com todos os santos? E por que Deus está fazendo agora na minha vida? Pastor, por que eu pedi lá atrás e Deus não fez, e agora que eu nem quero mais Ele está fazendo? Porque agora você está entendendo que todas as vezes que Deus quer tocar a terra tem a ver com o coletivo, não com o individual. Aleluia. Aleluia. Foi necessário passar dores, foi necessário passar falta, foi necessário andar pelo deserto para arrancar de você essa mente individual e trazer você para o coletivo dele. Pastor, mas foi muita dor, foi muito choro, sim, porque se não fosse desse jeito, a sua mente seria egoísta, individualista. E o plano dele não é para o homem, não tem o meu chamado, não tem os meus dons, não tem isso. Tudo que Deus coloca na mão do homem é para tocar o coletivo na terra, tem que tocar a vida dos santos. Coloca a mão no ombro desse irmão, fala, é para tocar a tua vida. Fala para ele, a minha prosperidade vai tocar a tua vida. Fala com autoridade isso. Dá uma sacudida nele para ele acordar dessa cadeira aí. Fala, tem que tocar a tua vida. Fala para ele assim, ó, ora. Fala para ele assim, vamos falar, pastor, ora para eu prosperar, porque eu tenho que tocar a tua vida. Está orando pouco, ora mais. Quanto mais eu prosperar, mais a sua vida vai ser tocada. É para os santos, eu não prospero para mim.
As coisas que eu estou ganhando não é para mim. É para tocar os santos. Eu estou dividindo, eu estou repartindo, eu estou doando. Eu estou abençoando, eu estou levando, eu estou dividindo. O pão não é só para mim, o pão é para o coletivo, é para o corpo. Não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com as minhas vontades, com os meus sonhos. Que meus sonhos? Acorda para 2025, ainda tem bênção para a tua casa, para a tua vida. Troca essa mente individualista pelo coletivo de Deus. Tem que tocar os santos. É a palavra que está dizendo. Meu Deus, é forte demais. Para que possais perfeitamente, diga perfeitamente. Não é só compreender, é compreender perfeitamente com todos os santos. Não adianta só eu compreender essa palavra, igreja. A igreja toda tem que compreender ela. Sabe, a gente vai comprar essas terras aqui na frente, amém? A gente vai comprar, amém? Mas não pode ser o meu entendimento, tem que ser de todos os santos. Não é a minha obra, não é a minha igreja, é a igreja de Cristo na terra. E as portas do inferno nunca vão prevalecer. Quanto, pastor, vai ser? Quanto custa? Eu não sei quanto custa, na verdade eu sei. Mas o problema não é o valor, gente. O problema é o coletivo entender. Não está na mão do banco. Não está na nossa conta bancária, gente. Não está. É milagre. Vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. Quando o coletivo entender, vai chegar na tua conta. Está olhando pouco, começa não. Pastor, vamos comprar quantos reais? Não sei. A ideia é 3. Mas se Deus permitir, já comprar 30. É número, pastor, não tem a ver com números, gente. Tem a ver com fé. Gente, já passei do tempo. Muito tempo. Em 2022, eu estava pregando nesse altar, um domingo à noite. E Deus trouxe ao meu coração. Na hora, aqueles relâmpagos de Deus. Na hora ele falou, profetiza sobre a igreja. Ele falou, profetiza sobre a igreja agora. Eu estava falando, acho que de ofertas. E Deus falou, profetiza sobre a igreja. Que todos os recursos que essa igreja precisa para crescer financeiramente já está aqui dentro. Gente, só que não tinha metade do que de gente que tem aqui hoje. E aí eu comecei a profetizar sobre isso. E quando eu comecei a profetizar, Deus começou a falar. Está nascendo novos engenheiros aqui dentro. Eu fui profetizando, está nascendo novos médicos, novos psicólogos, nutricionistas, advogados. Está nascendo aqueles que vão prosperar na terra para tocar o reino. Gente, eu estava fazendo a conta, desde aquela profecia para cá, das pessoas que estão na igreja, até hoje, em torno de 30 pessoas. De lá para cá, começaram e muitas delas já concluíram sua faculdade aqui dentro da igreja. A gente fica, Deus manda a gente. Não manda nada, já está tudo aí, gente. Para você que não está tendo fé para crer. A hora que Deus começa a mudar a sua fé, você entende, você para de olhar lá para o Nubank, você para de olhar para o Itaú, você para de olhar para a sua conta bancária, você começa a olhar para o céu, porque de lá virá o teu socorro. Coloca de pé, igreja. Vamos louvar o Senhor.